partir de agora, a Rádio Dunas Vale FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor, a partir de agora no seu rádio. Estamos apresentando... Muito bem, muito boa noite para você que está no dial da Rádio Dunasmar, aqui em Tutóia, e você que está aí na internet acompanhando aqui pelo meu perfil no Facebook. Começa agora para toda a Tutóia, nesta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, né? Comigo, Sérgio Ramos. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma informação, uma ideia, uma mentalidade que possa mudar a perspectiva que você tem com relação às coisas, com relação à sua relação com as coisas, a sua relação com as pessoas e principalmente a sua relação com você mesmo, né? E como sempre dizemos aqui, nós temos um compromisso muito sério com a informação, porque se você for pensar direitinho, a informação é a coisa mais importante que você tem, até porque todas as decisões que você toma devem estar bem fundamentadas em informações. E nós temos um compromisso muito sério de trazer sempre uma informação que está devidamente documentada, está aí nos grandes portais de notícias, né? Então nós temos esse compromisso. E se porventura eu falar alguma coisa errada, porque certamente acontece, então você tem toda a liberdade para cobrar de mim e se for o caso, eu farei aqui a correção com o maior prazer, né? Porque esse é o nosso compromisso. E evidentemente que já que nós temos essa posição com relação à informação verdadeira, com uma informação realmente que você possa se sentir seguro em tomar decisões, então nós estamos em campanha aberta contra a fake news, né? E nós temos aqui uma vinheta, né, que retrata muito bem isso. Mas antes eu quero dizer o seguinte: se você está aí ouvindo pelo rádio e quiser assistir ao vivo e a cores, você pode vir aqui no meu perfil no Facebook e assistir aqui com a gente, né? Escrever aqui nos comentários, essas coisas todas. Então, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma sexta-feira. Isso, se nós chegamos até sexta-feira, isso quer dizer que nós sobrevivemos a mais uma semana, a mais esse pequeno ciclo, né? Que começa na segunda-feira, que eu sempre digo que o início é tão importante quanto o final, né? Então, se nós estamos hoje na sexta, é porque passamos pela segunda, pela terça, pela quarta e tal. Muito bem. E se você perdeu o programa, não tem problema nenhum, porque você pode encontrar todas as edições aqui no meu perfil, também na página Mudar para Viver Melhor no Facebook e também no YouTube, lá no nosso canal, Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor. Você vai lá, se inscreve para você ficar antenado a todas as informações que chegam lá, tá bom? Muito obrigado pela companhia, meu caro Wesley Alan. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre, finalmente, né, vou até começar com esse assunto que é para não ter que falar dele hoje, que é a questão do prefeito, né? Quais as responsabilidades do prefeito, né? E vamos falar um pouco sobre isso. E eu tenho outros assuntos, mas esse é o principal, certo? Então nós vamos aqui para a nossa vinheta, com a nossa campanha contra a fake news, e voltamos já para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo com relação à responsabilidade de um prefeito. O que o prefeito faz na prefeitura? O que você deve esperar de um prefeito, até para você melhorar o seu critério de votação,
uma escolha mais objetiva, uma escolha técnica, né? Porque eu tenho observado que nós votamos por vários motivos, menos pelas atividades que o prefeito realmente está autorizado a exercer, porque, diferentemente de nós, cidadãos civis comuns, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe, mas um agente público, principalmente um prefeito, ele só pode fazer o que a lei permite, né? Então, você tem que saber o que a lei permite para você poder cobrar dele, ok? Então, não sai daí, vamos para a nossa vinheta de campanha contra a fake news e já voltamos para a gente falar sobre esse assunto aí que é muito gostoso. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar, né? Então, vamos aqui para o dia 11 de setembro no tempo. Então, para os católicos, hoje é o dia de São João Gabriel Perboire. É Dia Nacional do Cerrado, né? Que é aquela vegetação especial que tem aí no centro-oeste, né? Hoje também, no dia 11 de setembro de 1836, rebeldes farroupilhas proclamam a República Rio-Grandense, né? Aquelas coisas, o Rio Grande do Sul tem aí essa história bem aguerrida de querer se tornar independente, né? A história do Brasil é a guerra das farroupilhas, né? Muito bem, hoje também marca a data da morte do presidente eleito do Chile, Salvador Allende, durante bombardeamento do Palácio de la Moneda, no qual foi o início do golpe militar que levou ao poder o ditador Pinochet, né? Lá no Chile também teve uma ditadura lá, e isso aconteceu em 1973, né? Em 1978, no dia 11 de setembro de 1978, o vírus da varíola foi considerado extinto. Olha, a semana passada eu falei sobre o caso da vacina contra a varíola, né? Então, teve a revolta a revolta contra a vacina que aconteceu em 1904, né? Exatamente contra a varíola. Essa vacina já foi criada há 100 anos, né? No final do ano de 1790, e só chegou no Brasil em 1904. Assim mesmo, a população se revoltou contra a vacina. Depois de 1908, o governo suspendeu a obrigatoriedade, e em 1908 exatamente, aconteceu o surto de varíola, as pessoas procuraram vacina, mas olha só, só em 78, né, apesar de todo aquele esforço no começo de 1900, né, 1904, 1908, por ali, mas só em 1978 a vacina, a varíola, né, veio ser considerada extinta no mundo. A OMS falou isso, né? E agora nós estamos numa pandemia, e nós estamos menos de um ano, e quando é que a OMS vai decretar o fim da varíola, né? Muita gente disse que não, que nós vamos ficar aí
convivendo junto com o vírus, assim como com todos os outros vírus de gripe, né? Então, vai ter a vacina, espera-se a vacina aí, essa de janeiro já era, né? Porque está pausado aquela vacina de Oxford, que estava bem adiantada, né? Não se sabe ao certo o que vai acontecer, e tem aí a vacina do Butantan, que está prevista para junho do ano que vem. Então, não é a curto prazo, tem pelo menos mais um ano, né? Muito bem. Em 1990, qualquer dia desse nós vamos falar sobre essa lei aqui, é sancionada a Lei de Defesa do Direito do Consumidor, né? Então, você conhece a Lei do Direito do Consumidor? Né? Nós que somos consumidores, é outra lei que nós temos que estar com ela na ponta da língua para você saber se os comerciantes estão fazendo as coisas direito, né? Então, o CDC, que é o Código do Consumidor, é daquelas leis que comemoram o aniversário, sempre lembrada tanto em setembro como em março. O mês de março, na verdade, foi o mês em que ela entrou em vigor, né? Mês em que também se comemora o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, né? Isso tem colaborado para marcar sua presença, ajudando a manter viva em nossas mentes sua existência, que é tão importante para o exercício da cidadania, né? Da cidadania. É claro que com 30 anos, né? 30 anos, 90, é isso. 30 anos de existência, com 30 anos de idade, né, já era de se esperar que essa lei já tivesse aí, né, devidamente cumprida, né, por todos, o tempo todo, mas não é bem assim. Mas certamente o Código do Consumidor é uma lei que impactou positivamente as relações jurídicas de consumo e colocou o Brasil na linha de frente do que existe de mais moderno em termos de leis de proteção dos consumidores. Meu amigo Beto César, boa noite, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem live, né? Muito bem, e também no mesmo dia 11 de setembro de 1997, chega a Marte a sonda Mars Global Surveyor, né? Que é um grande feito da tecnologia aí para a questão da descoberta do espaço, né? E também hoje, né, marca o grande dia, o dia que as pessoas perguntam assim, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, né? Eu lembro o que eu estava fazendo. Eu estava a trabalho lá no interior de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná. Eu saí lá do trabalho, fui almoçar, e lá tinha uma TV, e ninguém sabia o que estava acontecendo, e estava lá aqueles prédios enormes pegando fogo, e eu sem entender exatamente o que estava acontecendo. Meu amigo Zeca Pedra, obrigado aí pela companhia, né? Então, eu sei perfeitamente, eu me lembro como se fosse hoje, o dia 11 de setembro, né, que marcou, né, o maior ataque terrorista já sofrido pelos Estados Unidos da América, né? Às 8 horas e 46 minutos, o primeiro avião colidiu com uma das torres do World Trade Center, em Nova York. Cerca de 20 minutos depois, outra aeronave chocou-se contra a segunda torre da estrutura, começando a eliminar a possibilidade de acidente aéreo. Após alguns minutos, o terceiro avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fica próximo a Washington, D.C., né, que é a capital do país. Junto à fumaça, à poeira e ao fogo, algumas pessoas corriam em desespero pelas ruas de Nova York, enquanto outras se atiravam pelas janelas dos prédios para escapar das chamas. Negócio terrível, né? Às 10 horas e 30 minutos, as torres gêmeas do World Trade Center estavam desmoronadas. Um negócio assim impressionante, né? Ao todo, quase 3.000 pessoas morreram, incluindo todos os passageiros das 4 aves.
bombeiros, funcionários do Pentágono, muitas pessoas que trabalhavam no World Trade Center e os 19 terroristas, né? De acordo com investigações, o grupo responsável pela ação foi Al-Qaeda, comandado por Osama Bin Laden. Os integrantes da organização terrorista islâmica sequestraram os aviões para dar início ao atentado. E, como se sabe, teve um desdobramento com a morte do Bin Laden, né? Boa noite, minha querida amiga Maria Serrati. Obrigado por estar aqui, viu? Também hoje marca aí aniversário do Theodor Adorno, que é um filósofo alemão, né? Que certamente deixou uma obra com relação à sociologia, né? É um dos mais importantes intelectuais alemães do século XX, sociólogo, filósofo, musicólogo e compositor. Ele definiu o perfil do pensamento alemão nas últimas décadas, né? Adorno foi o autor da filosofia da nova música e principal representante da chamada Escola de Frankfurt, ao lado de Max Horkheimer, né? As teorias de Theodor Adorno, um dia banidas do establishment acadêmico por defensores da tradição filosófica, foram, ao longo dos anos, se transformando em clássicos interdisciplinares. Então, certamente, você, na sua formação de músico, como é o Beto César, e nós que frequentamos a escola e continuamos estudando, certamente nós temos influência desse filósofo alemão. Outra data de nascimento é do diretor Brian De Palma, diretor de cinema norte-americano, né? Seus trabalhos explodiram principalmente temas de suspense, assassinato e desordem psíquica, entre outros. Seu estilo é influenciado pelas obras do diretor inglês Alfred Hitchcock. Trágica Obsessão, Vestida para Matar, são obras de Palma claramente inspiradas em Hitchcock. Então, nós estamos aí numa sexta-feira, sabadão está vindo aí, final de semana, então, se você gosta de filmes, está aqui algumas dicas, né, desse grande diretor de cinema, que é o Brian De Palma, que nasceu no dia 11 de setembro do ano de 1940. Né? Então, além dos filmes Trágica Obsessão, Vestida para Matar, que são obras de suspense, inspiradas nas obras do outro grande diretor de cinema, que é Alfred Hitchcock, é também o diretor de Missão Impossível, Fogueira das Vaidades, Os Intocáveis e Scarface, A Força do Poder. Então tá aí, dicas de cinema para você curtir aí no final de semana, né, junto com as pessoas que você gosta, que cinema é sempre uma coisa muito bacana. Também é aniversário do grande futebolista, ex-futebolista, ex-treinador de futebol alemão, Franz Beckenbauer, né? Quem não se lembra, quem gosta de futebol, certamente lembra desse cara. Também marca a data de falecimento de Antero de Quental, que é um escritor português muito importante, né? Pesquise sobre Antero de Quental. Né? E o Peter Tosh, né? Peter Tosh é importante aqui para o nosso estado, porque ele é um músico jamaicano de reggae, né? É um grande compositor de reggae, um grande cantor de reggae, e certamente ele tem influências aqui na nossa tradição cultural maranhense, que é o reggae, né? Inclusive, amanhã, falar em reggae, amanhã, no programa Sábado Musical, aqui pela Rádio do Nasmar, a partir das 14 horas, você não pode perder, porque eu fiz uma seleção de músicas de homenagem à nossa capital, a Ilha do Amor, a Ilha Bela, a Ilha Negra da América do Sul. São Luís tem muitos adjetivos, só adjetivos bacanas. E no dia 8 de setembro, né, ela completou 408 anos, porque foi descoberta pelos franceses, a única cidade desenvolvida pelos franceses, que é São Luís, né? E amanhã está muito ótimo, são 3 horas de músicas, né? Ali misturado com homenagens a São Luís e também ao nosso estado do Maranhão, dada a sua cultura exuberante.
exuberante e também as suas belezas naturais. Então, se você gosta de música maranhense, vai ter Papete, vai ter os boi-bumbás da Maioba, né? Também vai ter Alcione, vai ter o Zé Cabaleiro, vai ter Carlos Nascimento, Tribo de Jazz, só música bacana. Então, não perca amanhã a partir das 14 horas aqui na Rádio do Nasmar, 87,9 FM. Sábado musical especial, o 408 anos de São Luís. Muito bem, vamos fazer mais um intervalinho para chamar a nossa vinheta contra a fake news e já voltamos para falar sobre a questão do prefeito, a questão da política, a questão da responsabilidade do prefeito, isso tudo para que você melhore, né? Melhore os seus critérios de votação, né? Mas antes eu vou dar aqui uma boa noite para a minha amiga Antônia Normanda Damasceno Conceição. Muito obrigado pela companhia. Já voltamos. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, agora na companhia da Gorete Leite. Muito obrigado pela companhia, viu? Muito bem, como eu falei, vamos falar de prefeito, né? Essa semana aconteceu um negócio muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês, né? Apareceu nos jornais. É o caso do ex-prefeito de Cocal, no Piauí, né? O nome dele é José Maria Monção, e ele, em uma convenção do MDB de Cocal do Piauí, né, declarando apoio ao candidato do partido, o prefeito Rubens Vieira, do PSDB, repudiou as acusações, né? Muito bem, vamos ouvir o que esse prefeito falou nessa convenção. Depois nós vamos continuar aqui falando sobre isso. É pedir votos, ter humildade. Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que mudar o Cocal. Não é que o Cocal também seja o fim do mundo, mas se passa a administração, todos padecem. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei, o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse está afundando o Cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa dos pobres, que a verdade me pode ser tão sincera, tão sincera. Se eu não tivesse todo direito, eu tiro o preso, né? Se eu não fui preso por um motivo. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, mas político rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora isso aí não, roubou para ele. A boa mansão da cidade de Cocal é dele. Tu conhece, sabe? A família. Ele não tinha, quando ele começou a política, ele não tinha nem sequer uma caminhoneta velha para almoçar. Você ouviu o programa Mudar para... Muito bem, então você ouviu aí o discurso, né, do ex-prefeito de Cocal do Piauí, José Maria Monção. A fala, como eu falei, foi durante o discurso em apoio à candidatura de Cristiano Brito para disputar a prefeitura de Cocal pelo MDB nas eleições municipais deste ano. Entre reações do público com palmas e risos, ele continuou, né? Eu posso até ter tirado alguma coisa dado para os pobres, que na verdade ninguém pode ser tão sincero. Se eu tivesse sido tão direto, eu não tinha ido preso, né?
Se eu fui preso, tem um motivo. O mais político que rouba, rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si. Agora, esse daí não. Roubou para ele. A maior mansão da cidade é dele, né? O prefeito atual repudiou as declarações, evidentemente, né? Muito bem, esse senhor, esse ex-prefeito, ele realmente foi preso. Ele foi preso em 2009 durante a Operação Árpia pela Polícia Federal, acusado de participar de um esquema que desviou mais de 2.600.000 do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Em 2015, ele chegou a ser preso novamente por crimes de responsabilidade praticado enquanto estava no cargo, né? Por nota, a assessoria do prefeito Rubens Vieira, esse que ele acusou de roubar mais do que ele, declarou repúdio ao que chamou de discurso de ódio e acusações levianas de um adversário político. Disse ainda que José Monção tentou justificar suas ações, expondo de forma indevida o atual prefeito e que Vieira tem uma gestão comprometida com o povo cocalense, né? Eu trouxe essa questão aqui porque nós estamos passando por um momento assim muito estranho mesmo na política. E não adianta você torcer o nariz para a política, porque ela está na sua vida, né? Está aí, se você é funcionário público, está aí a reforma administrativa que vai mexer com a sua vida, mexer com todo mundo que é trabalhador, que já é aposentado, a questão da reforma da Previdência, né? A corrupção realmente tira dinheiro, como aqui, né? Esse cara tirou dinheiro do Fundeb, né? Quer dizer, a educação já é uma precariedade e vem um cara desse, e ele se orgulha disso, cara, é impressionante isso, né? É impressionante, e as pessoas aplaudem esse tipo de coisa. Então, está ficando a população está acostumando com esse tipo de coisa. Bom, o cara roubou, então, mas ele fez alguma coisa. Eu lembro do Maluf, né? Que rouba, mas faz, né? É isso que nós queremos para o nosso, é para isso que nós votamos, que é para as pessoas roubarem e ainda se gabarem disso, porque ele já foi preso, ele não vai. Isso aí não é confissão de crimes, ele já foi punido por esses crimes que ele disse, né? Agora, ele falou uma coisa muito importante, né? Porque eu tenho dito aqui que as pessoas se tornam públicas por motivos que não são aqueles motivos de prestação de serviço como vereador, como prefeito, até porque não são prefeitos, né? Geralmente as pessoas ajudam, tem alguma ação social, alguma ação social, né? Ajuda pessoas dando passagem, comprando remédios, ou então exercendo ali o seu cargo público, que não é nenhum problema, né? Tanto que as pessoas acrescentam o nome do órgão, né? Fulano da prefeitura, não sei quem do INSS, não sei quem de uma outra instituição pública, porque a prestação de serviço dele está ali agregada àquele trabalho. Só que quando eles se elegem, eles não têm obrigação nenhuma de fazer aquilo que eles já vinham fazendo, porque a obrigação de um vereador, a obrigação de um prefeito é totalmente diferente dessa. Um prefeito, um vereador, um político não é um ente de assistência, né? Não é. E aí, eu já tinha lido isso uma vez, e esse cara falou que o político rouba para dar para o povo, né? Porque o salário de político não dá para ele continuar fazendo a sua obra social.
Então aí rouba que é para devolver para o povo, como ele disse aí, porque o povo quer isso, né? O povo quer isso. E a reputação do prefeito eleito ou do vereador eleito está condicionada a isso. Fulano ajudava, depois ganhou, parou de ajudar. E aí, quer dizer, o motivo está totalmente errado. Está totalmente errado. Por isso que eu estou trazendo essas questões aqui. Já falamos sobre as responsabilidades de um vereador, né? Dulcinês Bataglia, obrigado mais uma vez por estar aqui, viu? Né? Então, e agora nós vamos falar sobre o prefeito. Já falamos sobre a Constituição, né? Então, como é que você sabe o que o prefeito faz, né? Você tem que começar lá pela Constituição, depois você vem aqui para a Constituição do Estado, do seu Estado, aqui no caso do Estado do Maranhão, e depois você tem que ler a lei orgânica do município. Todo município tem uma lei orgânica, que é uma espécie de Constituição também, né? Evidentemente que as bases da Constituição Estadual e da lei orgânica do município estão baseadas na Constituição Federal, né? Então, na semana passada falei do regimento interno, onde detalha ali toda a questão das regras para o vereador se posicionar dentro da Câmara, né? Tem regra até para falar. Eu vou repetir mais uma vez: nós civis, pessoas comuns, podemos fazer tudo que a lei não proíbe, mas um agente público, um político, só pode fazer o que a lei permite. Então, para você saber o que o vereador pode fazer, você tem que conhecer a lei. E eu também, para ficar isso bem claro para você, vou te trazer mais uma vez também aqui, é que se você não entender essas regras, você não entende o jogo político, né? Por que você gosta de futebol? Porque você sabe as regras do futebol. Você sabe que quando um jogador do time, né, de um time, joga pela linha de fundo do lado que seu time está, é tiro de meta. E o juiz, você sabe que o juiz tem que marcar aquilo, né? Quando o juiz não marca, ou ele marca errado, você sabe que o juiz errou, né? Você sabe que o juiz errou, né? E você também pode saber quando o juiz erra, quando um político erra, porque existem as regras, né? Então, se um político está desviando dinheiro do Fundeb, isso é crime. Por que é crime? Porque existe uma lei que diz que desvio de dinheiro público é crime. E aí você espera que o cara seja condenado, né? O cara seja condenado. Então, se todas as provas, se todo o processo tiver seguido ali o devido processo legal, com as provas levantadas devidamente, com as regras de levantamento de provas, e chegar no final, o juiz entender que, né, como tem acontecido muito aí, sei lá, a questão jurídica está numa instabilidade muito grande, né? E isso é ruim para o direito, porque você, quando você precisar da lei, você pode também ser mais uma vítima disso. Então muitas pessoas gostam aí de quando um juiz erra em favor de um inimigo, né? Mas só que quando um juiz erra, e vira jurisprudência, né? Vira jurisprudência. Então, o que aconteceu de ruim com uma pessoa que você não gosta, e como você está no mundo e não desapareceu ainda, você pode ser vítima disso sim. Você pode ser vítima disso sim. Então, é muito importante para você entender para poder, inclusive, né? Cobrar corretamente o que o prefeito vai fazer, né? Então, eu vou até resgatar um texto aqui que eu escrevi em 2018, né? No dia 28/9, fazendo 2 anos agora, né? Então, olha só, as eleições estão prestes a ocorrer, e o que não falta são candidatos.
E isso só demonstra que a nossa democracia continua firme e que, apesar do senso comum de que a política não presta, de que o sistema não presta, de que nada presta, etc., o certo é que cada eleição só aumenta o número de candidatos. E a população que fala tudo isso também se engaja na defesa dos seus candidatos, vai votar, elege seus candidatos. Então, quando alguém fala que não presta, não sei o quê, é da boca para fora, porque no final ele sabe que é necessário. Luísa Davis Campos, que bacana, obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado. Vamos pensar, olha, se a política não presta, se o sistema não presta, por que alguém pretenderia participar da política e do sistema, né? Por que os eleitores defendem seus candidatos com tanta convicção? Então, na realidade, não é que o sistema não presta, não é que a política não presta, é que existem fatos isolados e nós temos essa mania de quando encontramos um político como esse que nós acabamos de ouvir a declaração dele, a gente tende a condenar toda a instituição política. E isso não é verdade, né? Vamos falar aqui de uma família. Se o filho de determinada família comete crimes, você não pode condenar a família inteira, não. É só aquele membro daquela família que é um criminoso, que tem que pagar por isso e manter a reputação da família devidamente incólume, né? Ali, respeitada. Então, a exemplo desse ex-prefeito aí, né? Lamentável a declaração dele, mais lamentável ainda são os aplausos, então as pessoas concordam com isso. Então, o outro prefeito também, o prefeito que ele está apoiando, todo mundo sabe que ele vai roubar, e pronto, né? É um absurdo isso. Mas isso não quer dizer que a política é ruim. Esse cara é um político e deve ser tirado da política. É assim que tem que ser feito. O sistema tem que funcionar. Agora, você não vai jogar, né? Como dizem por aí, você não vai jogar a criança lavada junto com a água suja, você vai lá jogar só a água suja. Quando nós tomamos banho, nós só tiramos a parte que não presta, o resto é preservado. Ou então, para nunca mais sujar, você desapareceria, né? Loucura isso. Sim, estamos passando por um mau momento, isso já em 2018 já estava assim e não mudou muita coisa, né? Continuamos no mau momento, mas é só um mau momento. Assim como a nossa vida tem altos e baixos, a política também tem altos e baixos. Não vê, o preço do arroz está lá em cima, mas já foi assim com o tomate, já foi assim com a cebola, né? É assim, depois vai voltar o preço normal. São só sazonalidades e é a questão natural da vida. É alegria e tristeza, problemas e soluções, problemas e soluções. Se há corruptos na política, deve-se punir apenas os corruptos, não a política, né? Meta isso na sua cabeça. E é como se a sociedade inteira tivesse que ser punida em função de seus criminosos, né? Resumindo, no clichê, não se deve jogar a água da banheira e a criança juntos, como eu acabei de falar. O que não presta mais é a água, que está suja. Essa podemos trocar e continuar limpando a criança, até que ela fique limpinha. Olha, política só se faz em democracias, né? O jornalista Reinaldo Azevedo fala o seguinte: existem duas coisas, política, que ocorre nas democracias, e porrada, que só acontece nas ditaduras, que lá não tem política, né? É ditadura. E o que é, afinal, a política, né? O que é, afinal, o que é política para você, né? Qual é o seu conceito de política? Faz uma reflexão. Política, o que é política? Política é a ciência da governança de um Estado, de uma nação ou nação, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses, né? Então, política é convencimento, é negociação. É negociação, é conversa, né? É o convencimento pelo benefício, né? Pelo benefício. O termo tem origem
no grego, politicar, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público. Em resumo, é isso. Então, política, por que nós somos seres políticos? Porque somos pessoas que nos relacionamos com as outras. Nós não obrigamos, já fosse o tempo que se obrigava as pessoas a casarem, hoje não, você convence a pessoa a casar com você, isso é negociação, isso é política. Essa que nós estamos falando aqui é política partidária, né? Política de poder público, mas a política está nos negócios. Qual é a política da sua empresa? Qual é a política da sua casa? Qual é a sua política? Com certeza tem. Então, nascemos para a política, como bem disse Aristóteles, o grego, o homem é um animal político, né? Vamos brincar do silogismo aristotélico, né? Premissas: 1, homem é um animal. Premissa 2, todos os animais, homens, humanos, são políticos. Conclusão: somos animais da espécie humana, logo somos políticos, né? Foi assim que essa silogia. Mas cuidado, as duas premissas têm que ser verdadeiras. Então, muito cuidado, porque você pode, com uma premissa falsa, você pode certamente ter uma conclusão falsa, né? Assim, temos o direito de exercê-la, porque está na nossa natureza. E temos o privilégio de viver sob uma Constituição que nos permite exercer a nossa vocação. Acredite, há humanos que são proibidos de votar, né? Isso ocorre nas ditaduras, ou quando votam, são obrigados a votar no ditador, como é no caso de Cuba, da Venezuela, da própria Coreia do Norte, né? Ou seja, não há liberdade de escolha. Sem a política sobra porrada. Parafraseando o jornalista Renato Azevedo, que já falei, né? Se na política temos a opção de escolher, de negociar, de compatibilizar interesses, na porrada, isto é, nas ditaduras, não temos chance nenhuma. O ditador é a própria lei, o ditador é que dita, ele diz quem são os políticos, ele diz quem é que vai governar seu Estado. E ele nunca vai ser trocado, a não ser por uma revolução, que é sempre muito ruim, né? Vale o que o ditador diz, não o povo. Nós estamos exercendo poder quando nós escolhemos os nossos representantes políticos. Nas democracias, o povo delega seus representantes para ocupar cargos legislativos e executivos. Por que o poder está, nas democracias, o poder emana do povo? Porque o poder legislativo é o poder da caneta, é o poder da lei. Então, quem tem a lei tem o poder. O ditador tem a caneta e tem o poder da lei, né? Só que... Boa noite, Pedro Vanderlei, muito obrigado pela companhia. Então, como não dá para fazer pesquisa todo mundo, então, chegou a essa conclusão da democracia representativa, que o povo escolhe seus representantes e eles, né, vão se representar. Daí a nossa responsabilidade. Daí por que nós temos que conhecer as regras do jogo para saber cobrar das pessoas, né? A lei, a Constituição, sabiamente, coloca praticamente duas condições básicas, né? Ser brasileiro e idades. Para vereador 18 anos, para presidente parece que é 35 anos, não tenho certeza, para deputado também é só isso. Agora, o critério, o filtro, né, os detalhes do critério é seu, é meu. Nós somos livres para escolher os critérios. Você não deve, na verdade, né, votar em alguém porque é seu amigo, não deve votar em alguém porque ele é bonzinho. Não, essas coisas não servem para... Bom, se ele é seu amigo e tem conhecimento, tem competência para exercer a função de vereador, que é muito intelectual a função de vereador, né? Então, ele precisa disso, ele precisa conhecer as coisas, né? Ali, a burocracia da Câmara, senão ele nem...
Olha, você está escolhendo uma pessoa para legislar, para fazer lei. Você não pode colocar qualquer pessoa lá. Você pode escolher, você pode criar seus critérios. E a minha sugestão aqui é que você entenda quais são as principais, né, atividades, entender como é que funciona, para você poder desenvolver um critério mais técnico, né, sem ser emocional. Essa é a verdade. Né? Então, nas democracias, o povo delega seus representantes para ocupar cargos legislativos e executivos. No caso da eleição desse ano, é o legislativo municipal e o executivo municipal também. No primeiro caso, tem-se o poder legislativo mais importante, porque é onde se elaboram as leis. O povo tem a caneta, como diz por aí. O executivo apenas as executa e o judiciário aplica em seus julgamentos. Isso se continuarmos optando pela política. Na porrada, quem tem voz é o ditador. Ele concentra os 3 poderes nele mesmo. De outra forma, é quem legisla, executa e julga. Né? A Revolução Francesa acabou com isso, porque o rei era assim, que era o poder absoluto, né? E aí veio Montesquieu e desenvolveu essa forma de tripartição de poderes exatamente para não ter uma pessoa com poder demais. Né? E somos livres para escolher os nossos representantes e executores. Se não deu certo, nós temos aí no próximo 4 anos, nós podemos tirar, se essa pessoa não cometer nenhum crime, se essa pessoa cometer crimes, tem aí a legislação que tem o impeachment, né? O impedimento, nós podemos tirar o prefeito através dos nossos representantes no legislativo. Né? O prefeito pode ser afastado do cargo através da Câmara Municipal ou por questões do Judiciário, né? Como está afastado o governador Witzel, né? Tem ali polêmica porque um governador, né, tem regras para isso e parece que as regras não foram bem, mas isso é outra conversa. Né? E depois da redemocratização, o povo já tirou 2 presidentes, né, antes de terminar o mandato, que foi o caso do Collor, né, que o povo pressionou ali, foi para as ruas e os nossos representantes se sentiram ali apoiados pela população do lado de fora para colocar para fora o presidente Fernando Collor de Mello e também a presidente Dilma Rousseff. Né? Em outros lugares isso é feito guerra civil, essas coisas. Então, o poder de representação está funcionando. Então, as pessoas têm que fazer o que tem que fazer. Então, a internet está à nossa disposição para conhecermos as propostas e a vida pregressas dos representantes, né, os nossos representantes e executores. No popular, dos nossos servidores. Né? Olha, o pessoal gosta de dizer que o prefeito é nosso empregado, que o presidente é nosso empregado. Então, meu caro, nós temos a responsabilidade de ter um critério. Olha, quando você vai se empregar, você passa por um critério. As empresas têm critérios para colocar pessoas para trabalhar para elas. Né? Você tem critérios para escolher amigos. Se você tem amigos que lhe dão problemas, você está com o seu critério de, como é que eu diria, de rendimento falho, né? Porque você está se aproximando de pessoas erradas. Você tem, olha, quando acontece nos casamentos, acontecem nas sociedades empresariais, que é a questão do sócio, né? Então, você está ali, geralmente as sociedades se dão pela amizade, né? E, na verdade,
a pessoa que é sócio, ela tem que cumprir uma função como sócio, uma função técnica como sócio. Então, se você se associa a alguém só pela amizade, depois você vai cobrar dele e vai se separar porque ele não está atendendo ali a sua expectativa. Você esqueceu que, além da amizade, precisa que a pessoa seja competente para botar o negócio para andar, né? Então, as pessoas se juntam pela amizade e se separam por incompetência. Essa que é a verdade. Então, isso acontece exatamente esse exemplo aí. Você vota por motivos errados em alguém e depois cobra coisas que ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer. Talvez até ele tenha vontade de fazer, mas não sabe. Não estudou, não sabe, nem conhece a lei orgânica. Quando foi conhecer a lei orgânica, depois que se elegeu. Então, essas pessoas são facilmente, né, engabeladas, porque não conhecem a lei, né? No mínimo isso. Agora, essa questão de honestidade, olha, nós temos a obrigação de ser honestos. Quando você contrata alguém para executar um trabalho, você precisa de competência, né? Além da honestidade, a honestidade é default, é padrão. Todo cidadão tem a obrigação de ser honesto. Se você vota no cara só porque ele é honesto, você vai ficar com raiva dele porque ele não vai poder fazer, não sabe fazer o serviço. Você vai ficar com raiva dele, vai falar mal dele. Votou errado, vai dizer que jogou seu voto fora, como todo dia a gente vê nas redes sociais. Exatamente por isso, né? Então, não há desculpas para não escolher o seu representante executivo, representante a Câmara Municipal e a Prefeitura. Afinal, o que não faltam são informações, né? Aí você fica muito preocupado, evidentemente que começa por aí, vai pela ficha do cara, tem processo, já foi condenado, esse sujeito aí, lá de Cocal, né? Você votaria nele? Né? Dizem que é correto, depois que você paga a pena, você está livre, está com a ficha limpa, né? Mas você tem um antecedente, né? Fica ali essa questão, que é muito complicado, né? Você já pagou a sua pena. Mas o cara se orgulha, ele continua se orgulhando disso, né? E vai roubar, porque ele diz que é assim, praticamente você não tem como não roubar. Isso foi isso que ele disse. É uma loucura isso, né? Isso também só acontece nas democracias. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, eu só posso falar isso porque eu tenho liberdade de expressão e não estou ofendendo ninguém também, né? Eu estou falando só com fatos. E trazendo aí informações para você melhorar aí o seu pensamento sobre política, sobre como escolher um candidato, né? Na ditadura não tem isso porque não tem eleição. Não tem eleição, né? Votar, apesar de ser obrigatório, podemos debater sobre isso em outra ocasião, né? Bom, aí tem essa questão do obrigatório, mas você pode anular seu voto, você pode por exemplo, justificar seu voto, né? Você pode pagar a multa, é um obrigado, mas você paga a pena e pronto. Não é assim, você não é preso por causa disso, né? Você precisa se justificar, né? Então, por meio do voto, podemos demitir nossos representantes executores, né? Votando na próxima eleição contra, né? E temos agora mais uma oportunidade de admitir, conservar ou demitir, e não podemos errar, né? Então, esse foi o texto aí. Na ocasião eu falei sobre tinha eleição para deputado estadual, para governador, para senador, tinha lá
né? Coincidiu lá foi uma eleição que tinha muitos candidatos, né? Eram muitas eleições, né? Presidente da República, governador, senador, deputado estadual, muita coisa. Muito bem, então a questão é de conhecimento, né? Vou retornar aqui. Você só vai entender o jogo político, você vai entender a democracia, se você entender as regras disso. Acabei não falando do miudinho ali do prefeito, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, né? É importante. Depois na semana que vem, está na pauta de novo para a gente falar ali direitinho sobre o que o prefeito faz. Mas deu vontade de falar essas coisas antes, né? Para preparar o espírito, para quando a gente conversar sobre as atividades no detalhe ali, a gente já ter essa noção, né? Essa noção, porque é isso. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, melhor. Então, agora, isso é mais complexo, exige mais da população, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas a população não quer saber disso, quer saber o seguinte, o que você vai prometer para ele, né? O que você vai prometer para ele? Você vai dizer, olha, nós vamos asfaltar todas as ruas, vamos asfaltar a praia, né? Porque tem aí na psicologia que nós precisamos sonhar com alguma coisa, então o cara é obrigado a prometer coisas absurdas, né? Mas você diz, cara, ele vai fazer mesmo, até que enfim alguém vai fazer isso, né? Vai aumentar a cesta básica, não sei o quê, tá? Aí você começa a sonhar aquele negócio ali e tal. Mas coisas que ele não pode fazer, né? Coisas que ele não pode fazer. Então, mas aí quando você conhece as regras, você tem argumentos para quando uma pessoa for pedir voto para você, né? Aí vem um vereador dizendo que vai mudar. Olha, vereador não executa nada. Vereador tem duas funções, né? Legislar em função do coletivo, não é legislar para uma pessoa, não é prestar assistência social para a pessoa. A obrigação do vereador é fazer leis para melhorar a vida das pessoas. E o prefeito tem que executar essas leis, né? Nada mais que isso. Tem que cuidar da educação, tem que cuidar da infraestrutura, tem que cuidar da economia, tem que cuidar do turismo, tem que cuidar da parte social, tem que manter as instituições públicas funcionando, né? Pagar os salários direitinho, cobrar os impostos e reinvestir, esse que é o papel. Então, quando o cara chega lá, um vereador fazendo discurso de prefeito, se você não conhecer as verdadeiras atribuições de um vereador, você vai aceitar aquilo. Mas se você souber, você vai dizer assim, escuta, meu querido, você é prefeito ou é vereador? Porque prefeito não faz essas coisas. Aliás, vereador não faz essas coisas, não promete asfaltamento de rua, não promete aumento de cesta básica, não promete auxílio de nada. Vereador não é para isso, né? Vereador, porque nós temos demandas muito grandes, né? Mas assim como nós gostamos de jogo quando o juiz não se mete, né? O exercício de poder também é assim. Então, se você precisa de muitas leis, é porque a sociedade está doente, né? Então, quando aparece mais uma lei, é claro que a gente fica satisfeito porque agora algum ato da sociedade, algum ato humano tem que ser punido devidamente, mas ao mesmo tempo você devia ficar triste porque mostra um problema da sociedade, né? Como a lei do feminicídio, como a lei Maria da Penha, isso mostra que os homens brasileiros são violentos com as mulheres, né?
Tanto que é preciso criar uma lei para isso. Se não houvesse violência doméstica, não teria a Lei Maria da Penha. Se não houvesse assassinato de mulheres, não haveria a lei de feminicídio. Simples assim. Cara, nosso tempo acabou, né? Hoje voou. É um assunto muito gostoso. A política realmente é muito bacana. E se interessa por política, né? Porque são muitas vantagens, porque você melhora os seus argumentos aí nos grupos, né? Você vai buscar informações corretas, você já pode citar, por exemplo, a lei orgânica do município, você pode citar a Constituição Federal, você pode citar leis eleitorais ali para justificar o seu argumento, e aí não tem como, né? Aí a pessoa fica falando lá, não sei o quê. Agora é bom quando a outra pessoa também conhece as leis, aí o debate entra na interpretação, cara, aí fica muito bacana, porque o que se vê aí são só acusações, cuidando da vida do pessoal, da pessoa, são acusações sem provas, é muito triste tudo isso, né? Então, essas informações aqui é para você refletir sobre os seus critérios de escolha, né, de candidatos, e principalmente para melhorar o debate político, e isso faz com que a sociedade também melhore, porque hoje tem uma frase assim: quando você está bem, cuide do seu bem-estar, porque você está contribuindo para o bem-estar da sociedade, né? Então, quando você é um bom debatedor, você está contribuindo para o pensamento da sociedade, fica sofisticar mais o pensamento da sociedade, não é simplificar, como, por exemplo, candidatos que dizem não votem em quem já está eleito, né? Não reeleja. Eu não sou contra a reeleição, mas eu sou contra a reeleição, na verdade, né? Mas a lei está valendo. Agora, antes de você, porque é muito simplório esse critério. O critério correto é saber o seguinte: o que foi que o fulano fez no seu mandato de 4 anos? Qual foi as contribuições que ele fez? Essa é a pergunta, tem que ser essa. Não é a pergunta se a pessoa é político atual, né? Ou se você não é político. Né? Porque, olha, tanta gente boa aí que nunca foi político, e nós estamos andando com os burros na água aí, né? Decepção total. Muito bem. Então, espero que tenha sido bom para você. Se você quiser alguma informação, escreva aí nos comentários, tá bom? Que eu tenho o maior prazer de responder. Se você tiver aí curiosidade de uma coisa específica com relação a esse assunto das eleições, então, por favor, é só colocar nos comentários que eu vejo lá, e na próxima semana a gente falar sobre isso que você está querendo, tá bom? Espero que tenha sido bom para você, porque para mim é sempre muito bom falar para você aí no rádio e para falar para você aqui na live, né? No Facebook. Então tenha um ótimo final de semana, cuidado que a pandemia não acabou, né? Apesar de termos informações aí muito bacanas, porque está tendo uma queda substancial, mas enquanto isso, países que já acharam que estaria com a situação mais ou menos administrada, né, controlada, estão aí de volta com problema de reinfecção, tá bom? Então, use a máscara quando tiver que se relacionar com alguém aí na cidade, fazer compras, essas coisas, e o distanciamento social. E vamos tocar o barco, porque está tudo aberto aí. Então, muito obrigado pela audiência e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunas Mal 87,9 FM.